Fala, fala rapaziada, belezinha? Como vocês estão? De boa por aí? Hoje é mais um bate-papo, mais trocar uma ideia em continuação do vídeo anterior, que eu falei um pouquinho sobre por que eu escolhi o Mini, quais motivos me levaram a escolher o Mini Cooper e não outro carro, né, da listinha dos outros que eu tinha em mente. E hoje, na verdade, é uma continuação. Vou falar um pouquinho como que eu peguei o Mini laranja, por que eu escolhi o Mini laranja, como foi que eu cheguei nesse carro que eu tô hoje em dia, e hoje eu vou comentar e falar um pouquinho pra vocês, contar essa jornada, nessa trajetória até o carro que eu tô hoje, beleza? Então acompanha aí, tamo junto. Então vamos lá, desde que eu realmente decidi que eu ia vender o DS pra procurar outro carro, né, pra trocar, isso era mais ou menos em final de maio, começo de junho, e só que eu tava no pensamento de ou eu tirar os acessórios estéticos, né, que o carro tinha, como farol, lanterna, roda, e vender separado, ou então vender o carro montado. Isso aí eu fiquei um pouco pensativo durante algum tempo. E aí, porque a minha ideia, na verdade, não era nem vender o carro naquele momento, era vender o carro mais no final do ano, lá para outubro, setembro, e aí começar a procurar outros carros com mais calma. E aí, nesse período entre finalzinho de maio e comecinho de junho, eu já tava olhando mais ou menos outros carros, mais de curiosidade mesmo, assim, os minis, até eu não descartei as outras possibilidades, como o GTI, os A3, quem sabe poderia ser alguma, se eu achasse um carro legal, então eu sempre tava olhando os dois ali ao mesmo tempo, mas sempre a primeira opção sempre foi o Mini Cooper. E eu queria um Mini azul. Eu tinha uma listinha, na verdade, de cores, de quais minis, né, de que eu acho legal, principalmente de cores. Então o primeiro deles era o azul, o verde, o cinza, o vermelho, e aí talvez o branco e o preto. Assim, mas eu queria muito, muito mesmo um Mini Cooper azul. E aí eu olhava, assim, procurava no OLX, no Webmotor, mas sempre assim de curiosidade mesmo, porque naquele momento, como eu disse, eu não queria vender o DS naquele momento. E aí, assim, eu olhava, procurava, eu queria um carro com quilometragem baixa, então eu tava procurando carros com menos de 40 mil quilômetros rodados. E aí eu tava olhando de curiosidade, não sei o que lá, sempre procurando na OLX, no Webmotors. E aí o Gabriel, um amigo meu, ele me mandou um Mini Cooper anunciado, um Mini Cooper laranja, com 35 mil km, em Jundiaí, era um Mini Cooper de loja. E aí na Webmoto, né, foi achado na Webmoto. Ele me mandou lá, aí assim, eu olhei, o carro, pô, tava bem legal, não sei o que, aqui perto, aqui da minha cidade. Beleza, isso era mais ou menos no começo de junho, no meio de junho. E aí, assim, deixei um tempo de olhar, né, parei um pouquinho de olhar os carros, e aí, enquanto isso, eu tava já pensando na venda do DS, né? Pensando se eu ia desmontar o carro mesmo, se não ia, que peças que eu ia vender, por quanto. Aí eu tava nesse vai e vem. Já me preparando para talvez no final do ano eu vender o carro, né? E pegar outro carro, procurar com mais calma. E aí eu voltei a olhar alguns anúncios de carros, né? Tanto na Webmotors quanto na OLX. E eu lembrei desse anúncio que o Gabriel tinha me mandado. E aí eu lembro que eu olhei de novo, entrei lá, acho que até tinham baixado um pouquinho o preço que estavam pedindo inicialmente. E aí eu lembro que era sexta-feira, eu mandei mensagem pra loja, não tava, assim, não tinha pretensão nenhuma, mas eu pensei assim, não tô fazendo nada. Eu até então nunca tinha entrado no Mini Cooper, nunca tinha, assim, visto mesmo, assim, como que era o carro por dentro, nunca nem tinha andado em um. Eu só via por foto, por vídeo, e até então nunca tinha conhecimento, assim, de ter entrado em um carro, né? Aí eu falei assim, pensei, por quê? Eu não tô fazendo nada. Aí eu vou lá, vou ver o carro, assim, tipo, 100% de curiosidade, não tinha intenção nenhuma. Aí eu mandei mensagem pra loja e falei, tenho interesse no carro, não sei o que lá. E aí marquei pra ir ver sábado. Era em Jundiaí, numa loja em Jundiaí, pertinho aqui da minha cidade, uns 40, 45 minutos. E eu fui lá ver o carro no sábado, né? Mandei mensagem sexta e fui lá, combinei de marcar pra ver o carro sábado de manhã. E aí eu cheguei lá, tudo mais, e a minha primeira impressão, a minha primeira reação foi que o laranja é muito mais bonito pessoalmente do que por foto. Então assim, até eu tava olhando alguns por foto, né, no Google, mas quando você olhar o carro pessoalmente, o laranja é muito mais bonito do que por foto, assim, nem se compara. E aí, assim, eu vi o carro tava... Olhei, assim, dei uma geral, né? Visualmente, tudo que a gente consegue ver ali, o carro não tinha nenhum detalhe. Eu olhei, acho que eu fiquei mais de uma hora olhando o carro. Tudo que a gente conseguia ver ali de visual, né? Tipo, o pneu tava muito bom, pneu novinho. Questão de lataria, o carro não tinha nenhuma marquinha, não tinha uma batidinha de porta, não tinha nada, né? Nenhum retoquezinho.
Eles tinham a cautelar da Decra também, 100% completa, com nenhum apontamento. Tudo certinho, assim, visualmente o carro tava muito bom, muito zerado, tava muito bem cuidado, não tinha nenhuma batidinha de porta, o interior do carro também tava muito bem cuidado, não tinha nada de marca, assim, os bancos, o volante, tudo que a gente conseguia ver ali a olho nu, né, aparente, o carro tava muito bom, muito bem mesmo, muito bem cuidado. E aí, assim, eu tava só olhando de curiosidade, né, não tinha intenção nenhuma de comprar naquele momento, nem nada. E aí, assim, gostei do carro, olhei, pô, falei, caramba, o Mini Cooper é realmente muito bonito, olhei todos os detalhes do carro, já também sabendo, talvez, para olhar outros carros futuramente, né? E aí, beleza, assim, olhei o carro, né, mandei alguns vídeos lá pro Gabriel pra ele ver também, assim, o carro tava muito bem cuidado, o carro tava bem íntegro, né? E aí, beleza, assim, conversando com os vendedores, né, o pessoal lá da loja, eles em si não conheciam muito sobre o carro, não tinham muito conhecimento. Eu que tive que explicar mais ou menos ali como que funcionava as coisas, quais eram os principais problemas. E aí foi quando me preocupou, porque eles não tinham nenhum histórico de manutenção do carro. Então, assim, apesar de na multimídia ele estar gravado em relação às manutenções, às revisões, se eu não me engano, tinha até 20 mil ou 22 mil km, o carro tava com 35 mil. E acho que, se eu não me engano, era 2022. Então, assim, desse 2022 até 2023, um ano ali pouquinho, não tinha nada de histórico de manutenção. Então, assim, se eu perguntava pra eles quando que foi trocado o óleo, não sei o que lá das quantas, e eles não sabiam. Na verdade, esse carro tava lá em consignado, ou parece que o dono, né, eles trocaram de carro e deixou lá. Não sei muito bem como que tava lá a situação, mas eles não tinham conhecimento da manutenção, né, das revisões, do cuidado do carro. Isso me preocupou bastante, porque assim, apesar do carro estar muito bem cuidado visualmente, aparentemente tudo que a gente consegue ver, o carro tá ok, tá tipo, beleza. E a parte mecânica, né, assim, querendo ou não, era um carro de 8 anos. Então, apesar do carro estar novo, a quilometragem tá baixa, a gente sabe que também tem um risco grande de dar problema, né? E aí eles falaram que o carro também tinha ficado parado um tempo, não sei o que lá. E isso da manutenção me preocupou muito, né? Eu já desanimei, já fiquei, assim, bastante desanimado, porque, assim, quando você vai pegar um carro que os caras não sabem nem quando foi trocado o óleo a última vez, né? E aí, beleza, tipo assim, eu olhei o carro, né? Agradeci eles lá, já, tipo, já desmotivei, já desanimei bastante lá na hora. Mas, beleza. Aí, tipo assim, agradeci o pessoal e fui embora. Isso aí, né, sábado à tarde, aí eu fiquei olhando, eu acho que eu gastei umas 2 horas olhando o carro, assim, tipo, conversando com eles lá. E aí depois, tipo, agradeci e fui embora. E aí, entre segunda ou terça, mais ou menos, o pessoal da loja retornou pra falar comigo, né? Vieram me chamar, falando, e aí, Pedro, gostou do carro, não sei o que lá. Vieram perguntar, né, o que, que eu tinha achado, não sei o que. Aí eu falei pra eles, gostei bastante do carro. O carro aparentemente está muito bem cuidado, né? Visualmente tá bem inteiro, bem íntegro. Mas aí eu falei pra eles, mas eu tô preocupado com a parte mecânica, né? Porque o pessoal lá não tem nenhum histórico de manutenção, não sabem quando foi feita a última revisão, e assim, não tem conhecimento sobre a parte mecânica do carro em si, né? Daí eu falei, tenho receio, né? Porque se acontece alguma coisa que está fora do planejamento ali, então eu ficaria muito mais sossegado se o carro tivesse algum histórico de manutenção. Aí eu falei pra eles, tem como eu levar o carro em algum mecânico, fazer uma pré-compra, não sei o que lá, né? Pra ver como que o carro tá, tipo, a parte mecânica, tudo. E aí isso, a loja foi muito gente boa quanto a isso. Eles falaram que sim, que eu poderia levar o carro em um mecânico, né? De confiança, pra eles avaliarem, pra ver a situação do carro. Isso eles foram bastante legais, bastante atenciosos quanto a isso. E aí eu entrei em contato com alguns colegas, alguns amigos, para ver alguma oficina lá em Jundiaí. Como o carro não tinha seguro, não podia sair da cidade ali, né? E aí eles me deram a liberdade de escolher onde eu queria levar o carro, né? E aí eu entrei em contato com uma oficina que me indicaram tudo, né? Falei que eu tava comprando um carro, né? Que eu queria levar o carro lá. Marquei uma quinta-feira, isso eu acho que era segunda ou terça que eu tinha falado com eles, eu marquei na quinta-feira pra levar o carro lá, né? E aí, beleza. Quinta-feira chegou, eu saí daqui da minha cidade, fui lá encontrar com eles já estavam lá com o carro. E aí eu tinha marcado com o pessoal lá da oficina, né, falando que eu queria uma avaliação do carro, não sei o que eu ia comprar, mas eu não sabia a real situação dele, né, que apesar do carro estar aparentemente muito bem cuidado visualmente ali por fora, mas a parte mecânica ali de revisão, de manutenção, eles não têm nenhum conhecimento.
Aí o pessoal da loja me deu toda a liberdade, deixaram o carro lá, saíram e o pessoal lá da oficina fez todo o levantamento, fizeram toda uma geral, né, uma análise com vários critérios de avaliação do carro, tudo certinho. E realmente o carro estava muito bem cuidado, a parte estrutural e tanto a parte mecânica. Então eles me deram um laudo de tudo que o carro tinha a ser feito, tudo que o carro estava, né, tava inteiro ainda. Então eles me deram uma ficha com tudo que o carro tinha de apontamento ou não na parte mecânica. E aí, assim, eles olharam todos os itens possíveis, levantaram o carro, tudo andaram, assim, o carro estava muito bem cuidado, né? Então eles mesmos afirmaram que o carro estava bem cuidado. E como qualquer carro usado, né? A gente tem que frisar isso, que é um carro usado, então sempre vai ter alguma coisinha para fazer, isso é impossível não ter. Eles fizeram 3 apontamentos para mim, que foi uma parte do coxim, do motor, que falaram que estava gasto e talvez, provavelmente, no futuro próximo precisaria trocar. Beleza, isso é um desgaste material, sem problema nenhum. Fizeram um apontamento da bateria, então eles mediram a bateria e falaram que a bateria estava com uma carga abaixo do esperado e que talvez andando isso recarregasse, né, com o tempo, ou também já para eu ficar um pouco ciente, talvez precisaria trocar. E aí, a última coisa, eles falaram que tinha um desgaste ali da coifa do amortecedor, que estava um pouquinho desgastada ali, um pouquinho rachada, mas nada que influenciaria em nada. Trocando a coifa já era. Eles fizeram um teste de suspensão, fizeram um teste de freio, mediram fluido, tudo. O carro em si estava muito bem cuidado. E aí eu apresentei para a loja e falei, então o carro está bem cuidado, gostei bastante, né? Realmente, apesar de a gente não tinha o conhecimento até então, como que estava a parte de manutenção, né? De parte mecânica, aí com o laudo eu apresentei para eles, estava muito bom, estava tudo certinho, de acordo com o carro usado. A gente tem que lembrar que é um carro usado. E aí, beleza, isso aí acho que era quinta ou sexta-feira, né, à tarde que eu mandei pra eles, ou sexta de manhã. E beleza, aí eu não falei muito mais, aí eu falei pra eles, né, tipo, mandei, e beleza, aí no final de semana eu acabei nem comentando, né, nem falando mais nada. E assim, até então eu tinha gostado do carro, eu tava interessado em comprar, né, apesar de não ser o azul, não ser em outra cor, esse carro tava muito bem inteiro, assim, tava, tipo, bem cuidado, quilometragem baixa, o preço ok. Então, talvez, assim, eu fiquei naquela dúvida, será que ainda tava com o DS, então vale a pena frisar de novo que eu ainda tava com o DS. E eu não ia repassar o DS na loja por conta de vários itens que ele tinha que não valeria a pena nem um pouco vender o carro pra loja. E aí eu fiquei pensativo, né? Tipo assim, avaliando todos os pontos positivos e negativos. E assim, apesar de eu gostar muito do carro, assim, gostei bastante do laranja. Eu até então até comentei, até chamei um conhecido lá do Instagram perguntando que ele tinha um mini laranja pra ele em relação ao carro, se ele enjoava da cor, se ele gostava da cor ou com o tempo ficava enjoativo. Ele falou que pra mim, ele falou pra mim que o que ele mais gostava era justamente a cor, né? De ser uma cor chamativa, de ser uma cor diferente, né? Uma cor rara, se você for ver. Então, ele falou que gostava muito do laranja. E aí, assim, eu fiquei bastante pensativo, né, de pegar o carro, aí, beleza, tipo assim, gostei muito do carro, o carro valia o que estava sendo pedido, o carro tava bem inteiro, tava com a cautelar toda aprovada, o carro tava, assim, bem íntegro pelo que ele valia, né. E aí, assim, eu gostei bastante do carro e fui ver a parte do financiamento, porque até então eu ainda tava com o DS, precisaria vender o DS para conseguir pegar o carro, né, fazer toda a parte financeira ali, de quitar, ou até mesmo um financiamento, ou até mesmo a quitação, né. E aí eu fui começar a correr atrás desse trâmite, é muito difícil, tipo assim, muita burocracia, né, de aprovação, de valor de entrada, não sei o quê. E aí eu fui ver se ia dar certo, se não dava, se ia ser aprovado, se não ia. E aí começou essa briga, né, pra ver quais bancos que aceitam, quais bancos não aceitam, qual seria a entrada. E aí eu fiquei pensando, né, se, assim, se realmente eu queria o carro, e assim, eu queria um Mini Cooper, isso já tava claro e bastante decidido pra mim. Eu queria um Mini Cooper azul, mas eu fiquei bastante pensativo no sentido de assim, beleza, assim, a cor é importante? É importante, mas até que ponto, né, assim, talvez eu não achasse outro carro dessa integridade, com esse preço, com essa KM, na cor azul, que é a cor que eu gostaria, ou então até poderia achar. Talvez ia demorar um tempo, 1 ano, 2 anos, não sei, 2 meses, não sei.
Aí eu fiquei bastante pensativo se, assim, valeria a pena pegar esse carro, talvez por conta da cor, mas que a gente sabia que o carro estava bastante íntegro, estava com uma quilometragem que eu queria, uma quilometragem baixa, o carro estava bastante bem cuidado, um preço estava razoavelmente ok pelo estado dele. E aí eu fiquei bastante pensativo quanto a isso, assim, eu gostei bastante do laranja, era uma cor diferente, uma cor chamativa, eu gosto de carro diferente, né, aquele fora do padrão. E aí, assim, isso já era na outra semana ali, né? Tava correndo todo o processo ali do financiamento, tudo, e eu ainda tava nessa decisão de pegar o carro ou não, ou talvez esperar um pouco e vender o DS, ou então procurar outras coisas, né? Outros carros talvez. E aí eu acho que é muito mais questão de oportunidade, né? Eu acho que a oportunidade bate na porta ali, e se você não abre, ela passa. E aí foi realmente quando eu pensei assim, tipo, pô, acho que vale a pena pegar esse carro. O carro tá muito bem cuidado, né? A cor dele é legal, o laranja, assim, pessoalmente é muito bonito. O pessoal, alguns amigos meus falaram que gostaram bastante também. E aí, o pessoal da loja falou, né, que foi aprovado o financiamento, não sei o quê. E aí eu falei, então pronto, tipo assim, eu tava um pouco receoso porque demorou uns certos dias pra ele aprovar, não sei por conta do meu perfil, né, não sei por conta da idade, da renda, não sei exatamente, mas demorou um pouco além do esperado. E aí, assim, meio que juntou o útil ao agradável. Então, assim, foi aprovado o financiamento, o carro tava bem, tipo, tava muito bem cuidado, era o que eu tava buscando mesmo no carro. E talvez se eu procurasse outro daqui a um tempo ou daqui a alguns meses, talvez eu não achasse um carro dessa integridade, né? Talvez eu achasse uma cor azul com a quilometragem alta, ou até outra cor, né? O verde, que eu também gostava bastante. Mas talvez eu não achava com a quilometragem baixa, com o estado de conservação e de cuidado do carro. Ou até poderia achar, não sei. Talvez um preço mais caro, um preço mais barato, não sei. Mas aquilo ali é o que eu tinha na mesa, né? Era a oportunidade, eu poderia deixar passar ou não. E aí, eu vi toda a parte do financiamento, como que ia fazer, porque então eu tava com o DS ainda. E aí foi quando deu certo. Então, assim, eu voltei lá na loja, né? Falei com o pessoal. Isso eu acho que era durante a semana ainda, quarta ou quinta-feira. E aí eu fiz toda a parte do financiamento, eu dei uma entrada no carro, né, um dinheiro que eu ainda tinha guardado, eu dei uma entrada no carro, e aí fiz toda a parte do financiamento, e aí eu fiz as contas, tudo para ver como que ia ficar, né, essa parte financeira, e quando eu realmente vendesse o DS, eu conseguiria quitar e ficar com o carro quitado, né. Aí eu fiz toda essa parte dos cálculos, dos estudos, para ver se como que ia ser, né, que se daria para fazer ou não, porque a gente não pode fazer as coisas muito na emoção ali, porque acaba se complicando, né, ainda mais quando se trata de financiamento, que a gente sabe que os carros, por conta dos juros, saem por um preço totalmente absurdo. E aí eu voltei com a loja, né? Tipo, eu falei, então beleza, eu quero ficar com o carro, tudo, né? Gostei bastante. E aí também, tudo a parte, tipo assim, a parte dos apontamentos. Não tinha muito que a loja fazer também, porque era um desgaste de peça, na verdade. Não era um carro que estava comprometido, algum problema que isso impediria, né, a venda do carro ou a usabilidade do carro. Era muito mais desgaste de peça de um carro usado, então, em questão, tipo assim, de desconto, ou até mesmo alguma substituição de peça, a loja também não é obrigada a arcar com isso, porque o carro em si está íntegro, é muito mais desgaste de uso, né, desgaste de material. Então, beleza, aí a gente, tipo assim, conversou tudo certinho, chegamos num acordo de valor, tudo certinho. E aí eu fiz, né, a parte da transferência, tudo, e aí eu fui buscar o carro sábado. E aí fui buscar o carro sábado, tudo certinho, né, o carro tava bastante bem cuidado, né, eles tinham lavado o carro, tudo. E eu já tinha fiz toda a parte da assinatura dos documentos, e aí eu peguei o carro sábado de manhã. E eu ainda tava com o DS3 ainda. Então, pessoal, eu acho que é isso, assim, eu acho que foi muito mais questão de oportunidade mesmo ali, do momento, de aparecer um carro que eu queria, que era o Mini, né, em relação aos outros ali. É um carro bem cuidado, assim, que a gente sabe que é difícil achar um carro bem cuidado. É, toda a parte mecânica da pré-compra tava ok, então não tinha muita preocupação quanto a isso.
porque eu fiz a pré-compra, fiz questão de fazer a pré-compra pra não ter nenhuma surpresa depois. Porque, pô, daí você pega o carro, por exemplo, a parte do amortecedor, 12 mil reais, aí acontece alguma coisa, mas não sei o que. Então, eu acho super mega válido fazer uma pré-compra em todos os carros, para ter pelo menos uma base, né, do real estado, você se programar para uma futura troca de peça, alguma manutenção ali que você não está esperando. E aí, então, quanto a isso, eu fiquei muito mais sossegado de pegar o carro. A loja foi bastante legal em relação a isso de deixar eu levar o carro numa oficina, levantar o carro todo, avaliar item por item. Então eu achei bem bacana da parte deles. E aí eu acho que foi muito mais a questão de oportunidade. Beleza, a cor não era a que eu queria no momento? Não era, assim, mas não me arrependo nem um pouco de ter pego o laranja. Eu gosto muito desse carro, é muito chamativo. Como eu disse, pessoalmente o laranja é muito mais bonito do que por foto. Você olhar o carro na foto, não se compara você olhar a olho nu. Então, assim, foi muito mais essa junção de oportunidade, de ter o carro ali, de eu estar querendo ali na hora, e de ter a parte financeira, assim, aprovada, né? De conseguir financeiramente pegar o carro também. Então, eu acho que foi muito mais essa questão de oportunidade. Talvez eu poderia ter deixado de pegar o carro naquele momento e pegar no final do ano. Talvez eu não achasse outro carro nessa situação, né? Nesse estado. Não sei. Mas eu acho que a oportunidade ali bateu na hora. Fui ver o carro sem pretensão nenhuma, gostei muito. E aí eu acho que era pra ser, entendeu? Tipo, e eu vou deixar depois um vídeo, na hora que eu tava saindo da loja, o carro que passou, adivinha qual foi? Eu tava saindo da loja, um Mini Cooper. Então eu acho que é um sinal, sabe? Eu acredito muito nisso, de ter alguns sinais. E aí eu acho que era pra ser, eu gosto muito do laranja, tipo assim, ainda talvez pretenderia ter um azul ou um verde, com certeza, eu acho muito bonito. E o ainda azul, assim, sendo bem sincero, é a cor que eu mais gosto ainda, com certeza. O azul pra mim é o carro que combina demais com o Mini, o azul escuro, o verde também, com chrome delete, o carro fica muito, muito bonito. Mas o laranja também não deixa nem um pouco a desejar. Obviamente é muito mais chamativo a cor, mas eu acho que naquela hora ali, em questão de oportunidade, eu acho que casou muito bem e deu certo, isso que importa. Então é isso, rapaziada. Eu quis falar um pouquinho pra vocês toda a trajetória, como que foi pra eu pegar esse carro, né? Daí eu fiquei com o DS ainda um tempo até eu vender ele, desmontei o carro, né? Vendi, mas acho que deu certo, consegui manter os dois carros ali por um pouco tempo. E aí eu quis falar um pouquinho pra vocês como que foi essa jornada, né? De achar o carro ali na Web Motors, de ver sem pretensão nenhuma, na verdade. E aí eu levei o carro na pré-compra, né? Pra ver como que era o real estado dele. Tinha cautelar também da Decra, tudo certinho. O carro 100% íntegro, tudo beleza. E aí eu acabei ficando, né? Deu certo, tipo, agradecer por ter dado certo. E tô com o carro aí, né? Praticamente 8, vai fazer 9 meses aí com o carro e nenhuma dor de cabeça, carro tudo certinho. Dentre esses problemas que foram levantados, né, entre coxinha e bateria, por enquanto não tive ainda nenhum problema quanto a isso, né? Na próxima revisão agora vou dar mais uma olhada, mas eu acho que é sempre bom a gente fazer essa pré-compra para não ter nenhuma surpresa, né? Imagina se não tivesse feito, poderia ter outros problemas ali que eu não conhecia, não tinha conhecimento, e depois fazer uma manutenção ser muito mais cara, né, do que realmente precisaria ser. Mas é isso, rapaziada. Quis falar mais pra vocês mesmo como foi essa trajetória, como foi essa jornada de ter visto o carro, né? De ter gostado, de ter dado certo de pegar ele. Não era a cor que eu queria no momento, mas eu acho que foi a oportunidade mesmo de ter esse laranja. Gosto bastante da cor, não me arrependo de ter pego. E aí eu quis passar pra vocês até essa jornada, né? Como foi a história até a chegada do Mini, esse carro que eu tô hoje. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um bate-papo, mais uma troca de ideia mesmo. Então se você gostou, você curte, comenta aí o que você achou. Se inscreve no canal e comenta o que você gostaria que eu trouxesse mais do carro. Beleza? Tamo junto, hein? Valeu!